Antes, porém, queremos orar, mais uma vez. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo. Que fale o Senhor e não o homem. Que fale o teu Santo Espírito ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Por que temos aventureiros? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 22, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 22, e o verso 6. Por que temos aventureiros? Temos desbravadores dos 10 anos aos 15 anos. Temos 55 desbravadores lá no sul do Piauí. E aqui também a Igreja Central tem desbravadores, vocês também têm filhos desbravadores. Mas temos também os aventureiros, que vai da idade de 6 anos aos 9 anos. Por que temos esses clubes? Para salvar as nossas crianças. Para preparar as nossas crianças para o céu. Enquanto viverem na terra, serem instrumentos de Deus aqui na terra. Mas o alvo é o céu. Por isso, diz aqui em Provérbios 22, e o verso 6, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. O voto dos aventureiros, por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor. A lei dos aventureiros, Jesus me ajude a ser obediente, puro, reverente, bondoso e colaborador. O alvo do aventureiro, já desde pequenininho, nessa idade, aprende o alvo, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. E o lema, o amor de Cristo me motiva. É o amor de Cristo que nos impulsiona, que nos move na salvação das almas. Quando eu nasci, minha mãe me dedicou ao Senhor. Ela leu a história de Ana. E ela disse, Senhor, esse menino está enfermo, está para morrer, eu quero dar o nome para ele de Samuel. Eu quero dedicar esse menino para o Senhor. O Senhor cura este menino e ele será teu para sempre. Será que Deus ouviu a oração? Queridos, Deus me cercou de bênçãos. Interessante que eu queria ser um menino igual aos outros. Eu queria fazer coisas erradas como os outros faziam. Eu queria aprender, quando eu tinha meus 13, 14 anos, queria aprender a fumar e beber, como todos os meus amigos fumavam e bebiam. Eu não tinha amigos da igreja, eu tinha amigos mais fora, parentes, e eu via que eles faziam todas as coisas erradas. Eu queria fazer também para ser igual a eles. Não dava certo. Não conseguia aprender a fumar, não conseguia aprender a beber. Com 14 anos, para 15 anos, meus amigos iam para casas das prostitutas, e eu queria ser como eles. E eles me levaram, e todos eles entraram nos quartos com as mulheres, e eu fiquei numa sala grande, e disseram, esse aí é virgem. Ninguém apareceu ali. Fiquei lá mais de meia hora. Parece que fiquei invisível ali dentro daquela sala. Depois eles saíram dos quartos e fomos para a cidade. Eu não lia a Bíblia, eu não orava. E por que eu não conseguia fazer coisas erradas que todos faziam? Eu estava bloqueado. Eu estava bloqueado. Alguém estava fazendo alguma coisa para me impedir de pecar. Quem seria esta pessoa? Meu pai e minha mãe.
Porque desde pequenininho, meu pai e minha mãe estavam dizendo, você foi dado para Deus. Você vai ser pastor. Eu dizia, eu não quero ser pastor. O problema é seu, Samuel. Nós fizemos a nossa parte. Você foi curado e foi dedicado ao Senhor. E ela foi repetindo isso. Instrui, ensine a criança no caminho que ela deve andar. Ainda que for velho, não se desviará dele. Eu queria me desviar. Eu queria ser como todos eram, mas eu não conseguia porque tinha alguma coisa me bloqueando. As orações suas, mamãe e papai, as suas orações bloqueiam o seu filho, a sua criança, do mal, da tentação, do pecado. Ah, mas meu filho não quer saber de Deus. O problema é se você não quer saber de Deus. Se o seu filho não quer saber de Deus, não é o problema. Porque não cabe a ele. Enquanto ele estiver sob a sua tutela, a decisão é sua e não dele. Ele não quer ler a Bíblia. Esse não é o problema. O problema é se você não estiver lendo a Bíblia. Aí não quer jejuar, não quer orar. Não é o problema. O problema é se você não estiver jejuando e orando. Meu querido irmão, Deus colocou você pai, você mãe, na vida da criança para ser Deus na vida dela. Você está no lugar de Deus na vida do seu filho. Por isso, mesmo eu não orando, não tinha Bíblia, não tinha lição da escola sabatina, não tinha nada, meus pais eram muito pobres. Mas eles oravam por mim. Eles não iam dormir enquanto eu não estivesse dentro de casa. Meu pai saía pelas ruas da cidade me procurando. Minha mãe não permitia que ele fosse dormir se eu não estivesse dentro de casa. E ele saía. Perguntava, onde é que tem um baile aí? Onde é que tem uma festa aí? Está em tal lugar. Ele ia lá. Eu estava com os meus amigos lá. Mas não bebia. Onde é que tem carnaval? Tal lugar. Ele ia lá, eu estava lá. Mas eu não pulava. Eu ficava olhando aquilo, todo mundo pulando, para mim era tudo tão estranho. Todo mundo alegre, todo mundo festejando, e eu estava ali por estar. Mas eu não fazia nada daquilo que eles faziam. Tem algo errado comigo. Queridos, orações dos pais, da mãe e do pai, criam o quê? Um escudo de proteção em torno do seu filho, da sua criança. Você está no lugar de Deus na vida dela. Se você está salvo, ela está salva. Se você estiver perdido, a sua criança está perdida. Qual a prova bíblica? A Arca de Noé. Os pais que não entraram, se perderam. E por que as crianças não entraram? Porque os pais não deixaram, se perderam também. A decisão dos pais vale para os filhos enquanto estão sob a tutela deles. Você é salvação para a sua família, pai e mãe. Você é salvação para o seu lar. Então não fique tão focado e tão obcecado porque o meu filho não faz isso, porque o meu filho não faz aquilo, ele não lê a Bíblia, ele sai de casa sem orar. Você que não pode sair de casa sem orar. Ele não jejua, você que não pode viver sem jejuar. Você, pai, você é o sacerdote do lar. Vocês já leram na Bíblia que enquanto os filhos de Jó saíam para as festas. Jó não ia para as festas, mas os filhos iam. E o que ele ficava fazendo em casa? Orando e oferecendo sacrifícios, porque ele dizia lá em Jó capítulo 1, pode ser que os meus filhos tenham pecado. Então eu estou aqui. O foco é você.
Deus criou um lar em que você representa Deus na família, a esposa representa o Espírito Santo na família. E, meus queridos, instrua o menino no caminho que ele deve andar, que até quando for velho, não se desviará dele. E minha mãe dizia, você vai ser pastor. Não quero. Eu vou levar você para a escola dos profetas. O internato adventista surgiu para ser escola dos profetas. Eu disse, eu não vou, você vai. A minha mãe não tinha psicologia nenhuma, porque ela não respeitava minhas vontades. Não tinha nenhuma psicologia. Mas ela tinha uma coisa, decisão, firmeza. Ela disse, você vai, não vou, vai. Não tinha dinheiro para o ônibus. Pegou carona com um caminhão. Foi ela e eu dentro do caminhão. Até Curitiba. Ela não tinha dinheiro para pagar o colégio. Então ela andou pela cidade de Curitiba, perguntando onde é que é a casa do deputado Igor Losso. Ela não tinha dinheiro para nada. O Igor Losso mora em tal lugar, lá para aquele lado lá. Vai nessa direção. E cada esquina que ela chegava, tinha uma pessoa ali, e ela perguntava, onde é a casa do doutor Losso? Sobe mais, vai subindo, ainda está longe. Lá mais na frente, uma outra pessoa, que ela me disse que eram pessoas que estavam nas esquinas, mostrando para a direção. Eu não acredito que eram pessoas. Para mim eram anjos. Anjos. Porque ela nunca tinha pisado em Curitiba, uma cidade grande. E ela se viu lá no centro de Curitiba, buscando a casa do doutor Losso. E de esquina em esquina, alguém indicava o caminho. Até que ela chegou, caminhando, na casa deles. Como é que a senhora chegou aqui? Eu vim caminhando. Mas como é que você achou? Toda esquina tinha uma pessoa que me apontava o endereço. E ela contou toda a história. Eu dediquei o meu filho, ela estava sozinha. Ela me deixou na casa da minha tia. Ela contou a história. Eu dediquei meu filho para ser pastor e eu trouxe para estudar no colégio, mas eu não tenho dinheiro. Ele escreveu uma cartinha, um bilhete, assinou e disse, leve esse bilhete, leve lá no internato, e é uma bolsa de estudo que eu vou dar. Na saída, o pai do doutor Igor Losso, creio que é Luiz Losso, disse, a senhora veio a pé e vai voltar a pé? Sim. Não, então vou levar a senhora de carro, até o ponto do ônibus. Levou a minha mãe até a Praça Zacarias, no centro de Curitiba, para pegar o ônibus. A senhora tem dinheiro para o ônibus? Não, não tenho. Tá, então está aqui o dinheiro do ônibus. E minha mãe, então, voltou de ônibus até a casa da minha tia. Conseguiu me colocar na escola dos profetas. Foi embora para casa. Deus colocou sentado na minha frente a Leila. E eu doido para fazer coisa errada, mas ela não fazia. As minhas mãos querendo tocar o que não precisava tocar, mas ela segurava. Começamos a namorar com 16, antes dos 17 anos. Ainda estava com 16 anos. E ela firme, uma pastorinha já desde aquela idade. Mas isso durou 4 meses, eu fui expulso. Fui expulso do colégio. Aí minha mãe veio até o colégio, lá do interior, e o diretor falou, pode levar o rapaz, ele está expulso. Porque eu xinguei um rapaz, um colega de classe, dentro da sala de aula, ele me expulsou. O diretor Yarley Linhares, pastor Yarley Linhares,
pegou minha mãe, colocou no carro e foi levar até o centro de Curitiba, na casa da minha tia. Isso era um sábado à noite. Então ela disse para ele: eu dei esse menino para ser pastor. E eu fiz tudo para ele vir estudar aqui. Agora o senhor está mandando ele embora. O senhor vai ter que se ver com Deus. O senhor vai ter que responder diante de Deus. Porque eu dei ele para ser pastor. Ele não falou nada. Deixou a minha mãe na casa da minha tia, voltou para o colégio, chegou lá, me chamou, disse: Samuel, vamos dar mais uma chance para você. Aleluia. Mais uma oportunidade. Porque Deus usa o pai e a mãe, e a firmeza não é psicologia, meu irmão. É firmeza, é determinação. Não é você perguntar para o seu filhinho: você quer comer isso, filhinho? Você quer comer aquilo? Você vai comer o que precisa ser comido. Não é você perguntar para o seu filhinho que horas que ele quer dormir, ou que horas ele quer acordar. Você escolhe, você decide quando dormir e quando acordar. Você decide quem será o amiguinho do seu filho. Você decide a escola do seu filho. Pobres como eram os meus pais, eles me colocaram na escola adventista. Estudei 3 anos numa escola pública. Foram 3 anos fora da igreja. Primeira, a quinta, sexta e sétima série. Na 8ª série, fui para o internato, voltei para Deus. Escola cristã, traz seu filho para Jesus. Queridos, instrua o menino, ensina o menino no caminho que ele deve andar. E até depois de velho, não se desviará. Pode se desviar, mas volta. Pode cair, mas volta. Volta para os pés de Jesus. O lema que Deus colocou no coração dos aventureiros, qual é o lema? O amor de Cristo me motiva, me constrange. Você sabe que um lema na vida muda a vida da pessoa? Quando eu tinha 17 anos, eu fiz o lema na minha vida: a vitória ou a morte. Olha só, para um garoto de 17 anos, escolher esse lema: a vitória ou a morte. Queridos, o que Deus vai dar? Se você diz a vitória ou a morte, o que Deus vai dar? A vitória? O lema da sua vida muda a sua história. Oswaldo Cruz, higienista brasileiro que conseguiu libertar o Rio de Janeiro da febre amarela, ele tinha um lema: não esmorecer para não desmerecer. Rui Barbosa, esse homem inesquecível, que viveu e lutou por seu lema: o direito e a liberdade. O lema de Louis Pasteur, cientista químico: é o homem que honra a posição e não a posição que honra o homem. Madame Curie, física e química, com 2 prêmios Nobel. Qual era o lema dela? Trabalhar com desinteresse sem outro motivo senão o de beneficiar a humanidade. E na galeria bíblica você vai encontrar heróis como José, que tinha um lema na vida. Qual era o lema de José? Está em Gênesis, capítulo 39, verso 9. Qual era o lema de José? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Como eu poderia pecar contra o meu Deus? É o lema de José.
pecar, nem pensar. Era assim que o José pensava. E qual era o lema de Josué? 24:15. Josué 24:15. Qual o lema dele? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que Josué chegou para os filhos? Meu filho, minha filha, eu estou tomando uma decisão aqui de servir ao Senhor. O que vocês acham? Ou vai. Você não come da minha comida, do meu arroz, do meu feijão? Não sou eu que pago tudo aqui em casa? Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí a psicologia. Queridos, nós queremos salvar os nossos filhos a qualquer custo. A qualquer custo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É dia de culto, hoje é sábado. Não vou na igreja. Tá, tudo bem, filho. Se você quiser, você vai. Você acha que é assim? Como é que era lá em casa, Anderson? Se você quiser ir para a igreja, vai. Se não quiser, não vai. Como é que era? Vamos. Estamos indo. Quantas vezes ele calçou o sapato ou o tênis dentro do carro? Não estou pronto. Vai assim mesmo. Quer ir sem sapato? Vai. Mas vamos. Quantas vezes ele calçou dentro do carro o tênis? Porque não é deixar à vontade dos filhos. O que você vai assistir na televisão? Esse é um programa dos jovens. Um dia ele estava reunido com a Evelyn e o Anderson, reunido com os filhos, com os amigos dentro de casa. Isso ele já tinha maioridade já. Num sábado à noite, assistindo um filme que, quando eu cheguei em casa, passei assim pela sala, olhei assim e falei, que filme é esse? Chamei, que filme é esse, filho? Isso é uma sátira do exorcismo. Ou seja, não é o exorcismo, é um filme que fizeram como uma sátira, uma brincadeira. Falei, corta, desliga. Não, desliga. O que é de Satanás nós não vemos nem de brincadeira. Nem por brincadeira a gente assiste. Mas onde é que está a psicologia? Queridos, eu respeito os psicólogos, lógico, e aconselho as pessoas a terem psicólogos cristãos. Não é nada contra. Eu estou falando quando você quer usar a psicologia para soltar tudo na mão dos seus filhos. O telefone. Mas a criança tem que ter um telefone. Quem disse que ela tem que ter um telefone? Você acha que estes da família real, os filhos têm telefone? Da família real, os filhos têm telefone, têm iPad? Eu me lembro quando Steve Jobs era vivo, que eu era o dono da Apple, ele fazia questão de falar que os filhos deles não tinham iPhone, não tinham iPad, não tinham iPod, não tinha nada de i. Mas o meu filho vai ficar o quê? Traumatizado. Ele vai ficar puro. Você educa os seus filhos, não o iPhone. Então, meu querido irmão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual era o lema de Esther? Esther 4,16. Irei, e perecendo, pereço. Lemas mudam a vida de uma pessoa, meu irmão. E qual era o lema de Ruth? Ruth 1,16. Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Por isso ela faz parte da galeria bíblica, Ruth. E qual era o lema do profeta Samuel? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E qual era o lema de Paulo? Filipenses 1,21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
E qual era o lema de Ellen White? Eu sei em quem eu creio. Enquanto criticavam e falavam, eu sei em quem eu creio. Qual o lema da Leila? Seguir em frente, sempre fazendo a vontade de Deus, sem nunca desistir, mantendo a chama acesa até Jesus voltar. E o lema bíblico, o verso da Bíblia que eu escolhi para ser o meu lema, está em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20 e o verso 24. Esse é o lema que eu carrego comigo desde o meu primeiro ano de ministério. Começamos o nosso ministério em 1975, janeiro de 1975. E desde então tenho esse lema, Atos capítulo 20 e o verso 24. Leia comigo. Porém, em nada considero a minha vida preciosa, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o do Evangelho da graça de Deus. Minha vida não é preciosa. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meu querido irmão, os aventureiros têm um lema. Desbravadores têm um lema. E qual é o seu lema? Que tal sugerir aqui? O que faria Jesus em meu lugar? Sempre, sempre. Acorde e durma pensando o que faria Jesus em meu lugar. Antes morrer do que pecar. Que tal esse lema? Antes morrer do que pecar. Que tal esse lema? O céu a qualquer preço. Qual era o lema de Jesus? Minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não vim fazer outra coisa neste mundo, a não ser a vontade do meu Pai. Minha comida, minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Esse foi o lema da vida de Jesus. Então, meu querido pai, minha querida mãe, as crianças, os aventureiros, os desbravadores, hoje é o Dia Mundial da Criança Adventista, eles precisam de mãos firmes, seguras, determinadas, para levá-las para o céu. Quando você olha para a sua filhinha, para o seu filhinho, lembre, este é só o começo da jornada. É só o começo de uma longa jornada, que não termina enquanto Jesus não voltar. E nessa luta, nessa jornada, você vai enfrentar batalhas. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, diz a letra do hino. Mas o troféu não é de quem nunca fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar para trás, tudo que passou, eu venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois a sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Amém? Amém. Eu aprendi qual é o valor do sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras
foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar para trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos para reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás, e à minha frente eu sei que existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou, e ao longo dessa estrada sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer que hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei que não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração pra minha nova história. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro meu coração, eu abro meu nova história. Amém, amém, amém. Vamos orar, todos em pé? Pai eterno,
queremos escrever nossa história com Jesus. Queremos que cada pai, cada mãe escreva a história do seu filho, da sua filha, das suas crianças, antes delas crescerem. Pais e mães já estão escrevendo a história dos filhos, em nome de Jesus, determinando a salvação delas, abençoando-as, porque o nosso lar pertence ao Senhor Jesus. Bendito seja Deus pelas crianças que o Senhor colocou na vida de cada pai, cada mãe. Que o Senhor nos use como sendo Deus na vida delas. Guarda-nos, protege-nos, despede-nos com a tua bênção, em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos, amém, Senhor. Fique com a paz de Jesus.